O Lobo Mau e os Três Porquinhos. Uma história para crianças, muito conhecida, talvez você ouviu muitas vezes quando criança, cantou, ensinou, contou para os filhos, para os netos, sobrinhos, enfim. Mas o que tem a ver uma história infantil num canal de pregação, num canal de estudos bíblicos, que tem a ver, né? Então eu quero que você observe o que eu vou apresentar nesse nosso estudo de hoje. É uma história infantil que traz um ensino de prudência, né? Se você observou, existiam, quando você ouviu, se não ouviu, vai ouvir agora, eram três porquinhos que moravam ou que não tinham casa, né? E na região que eles viviam tinha um lobo mau. E para se proteger, um deles então resolveu fazer uma casa de palha. Ele não era muito de trabalhar, não queria muito tempo, gastar muito tempo com a sua edificação, então colocou ali umas madeiras, uns bambus, né? E cobriu de palha e estava tudo bem. E o outro, né? Não sei se na história são irmãos ou amigos tão somente, vai e constrói uma casa de madeira, né? Coloca madeira, um pouquinho mais resistente do que a do primeiro. Uma casa de palha e agora uma casa de madeira. Ele sai cantando, né? Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau, ele é um cara legal. E o terceiro destes edificou uma casa de tijolos. De tal maneira que essa casa de tijolos ela era uma casa forte, uma casa firme, uma casa estruturada. Então, como eu disse no princípio da minha fala aqui, ele traz um ensino de prudência. Em que casa você vai construir, com que casa vai construir, como vai construir e em que circunstância você vive e precisa saber qual é a sua edificação. Então, a casa de palha é uma casa frágil. Dá uma falsa impressão de segurança. O lobo mau, então, segundo a história, ele vem e persegue um dos porquinhos que corre para a casa de palha. E na expectativa de estar seguro, protegido. Então o lobo bate, ele não quer abrir, e se você não abrir, eu vou soprar, vou soprar, vou soprar, e ele não vai abrir, então ele enche o pulmão, sopra e a casa cai, né? As palhas voam e o porquinho tem que sair correndo. Eles vai correndo, encontra o outro porquinho e o lobo vem correndo, eles entram então na casa de madeira. E o lobo chega e bate a porta, eles não querem abrir, bate a porta, eles não querem abrir. Então ele vai, se vocês não abrirem, eu vou soprar. E começa a soprar, 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 e a casa vem ao chão, e agora eles, perseguidos pelo lobo, saem correndo. E o lobo vem atrás deles no seu encalço, de tal maneira que eles vão até a casa do outro porquinho, que tem a casa edificada, com tijolos, uma casa firme, uma casa bem resistente. E então o lobo vem, bate a porta, eles não vão abrir, e bate a porta, eles não vão abrir, e o lobo diz, se vocês não abrirem, eu vou soprar, soprar, e vou derrubar a sua casa. Ele enche o pulmão e sopra, sopra, sopra de novo, uma terceira, uma quarta, até esvair suas forças, porque ele não tem mais força nem fôlego para soprar. Então ele resolve entrar pela chaminé, e quando ele desce pela chaminé, os porquinhos têm ali ao fogo uma panela com água fervendo, o lobo cai em cima, foge e eles estão protegidos. Ponto. É aqui basicamente com várias nuances, algumas nuances a mais, a historinha dos três porquinhos. E a pergunta continua sendo, qual é a pergunta, o que faz, né, uma história de infância, uma história para crianças, num canal de pregação do Evangelho, de estudo bíblico? Bom, eu quero começar falando de um lobo muito mau que existe aí e que as pessoas estão dando pouca atenção, né? Na verdade não é de hoje, já há muito tempo. Mas eu não sei se você já ouviu falar disso. Não sei se foi pregado na igreja, não sei se foi ensinado na escola bíblica dominical, não sei se foi ensinado nos cultos de ensino da igreja, tocado em algum momento aí, sobre uma questão muito, muito pesada, né? Que é a questão dos antinatalistas, né? O primeiro lobo mau que eu quero apresentar é um lobo mau que tem essa característica de um antinatalista. O que é antinatalista? Contra o nascimento. São pessoas, são milhares de pessoas, são redes de pessoas ligadas pela internet, por sites, por todos os meios da internet que estão aí lutando contra esta verdade de se ter filhos. Não querem mais que as pessoas tenham bebê. Eles lutam pela causa do não nascimento. A filosofia antinatalista, que remonta à Grécia Antiga, teve um impulso recente nas mídias sociais.
No Facebook, entre outros, né, outras mídias, por exemplo, há uma dezena de grupos e fóruns, alguns com milhares de membros. Os antinatalistas estão espalhados pelo mundo e têm uma variedade de razões para suas reivindicações. Então, por que não ter filhos? Por que não ter bebês? Por que não deixar os bebês nascerem? Entre elas estão aqui várias, vou nomear algumas aqui, né? Está a preocupação com a herança genética, porque uma herança genética pode nascer de uma criança, perdão, defeituosa, com dificuldades, com deficiência, dado a tantas coisas que podem acontecer. Aí há várias explicações, né? Elementos externos ou internos, enfim. Então eles se preocupam com a herança genética, com a superpopulação, vai faltar comida, tem muita gente no mundo, vai faltar comida. Se preocupam com o meio ambiente, né? Porque o meio ambiente tem sido destruído pelo povo, com de não querer, né, que as crianças sofram, né? Então tem muita criança que vai sofrer porque está faltando comida, o meio ambiente está atingido, todo esse tipo de coisa, e com a falta de consentimento, ou seja, a noção de que as pessoas são colocadas no mundo sem poderem opinar sobre isso, ou seja, você não pode opinar se você quer ou não vir nascer, ou seja, você nasce, mas você nasceu sem ter sido consultado, né? Então você não foi consultado para nascer, por que você nasceu? Quem que te deu autorização para você nascer? Ou melhor, quem te compulgiu a nascer sem você ser consultado? Você está entendendo como é que o negócio é mais profundo, é mais sinistro do que se possa imaginar? Então tem preocupações com a herança genética, superpopulação, com o meio ambiente, com toda a situação das crianças ali sofrerem. E tem essa questão, poxa, eu não pedi para nascer, quem que me autorizou? Quem te autorizou a que eu viesse ao planeta? Né? Então vamos lá. Em Gênesis 1 e 27, diz assim o texto, e 28 também. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Deus os abençoou. Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Vocês vão crescer, vão se multiplicar, e vão encher a terra, e vão dominar sobre as aves, sobre os peixes, sobre tudo. Né? Então não é para ficar um casal, é para multiplicar. Com que autorização chegou? Chegou porque Deus autorizou, e Ele manda. Autorizou não, Ele decretou. A palavra certa é esta. Né? Então, primeira faceta de um lobo mau é a faceta que eu chamo aqui, nessa minha linguagem de hoje, tomando como base este conto infantil, é esse lobo terrível que tenta que as crianças não nasçam, que quer pôr na cabeça das mães não terem filhos, que quer pôr na cabeça da sociedade para a sociedade não ter filho. Mormente os que são cristãos têm feito isso também. Se você pegar e observar, estudar um pouquinho, você vai ver que os muçulmanos têm muitos filhos. Eles têm vários filhos, 8, 7, 10, 12, né? E a população vai crescente cada vez mais. E o dos cristãos vem diminuindo muito drasticamente há muito tempo. Né? É uma diminuição significativa do número de filhos. Eu não encontro na Bíblia, você também não vai encontrar, nenhuma lei que revogue essa lei aqui. Nenhum momento você vai encontrar, bom, agora a Terra já tem tantos milhões, estamos com quase 8 bilhões de habitantes, então agora para de procriar. Você não tem isso. Você tem encher a Terra, sujeitar e a Terra dominar. Se você observar, Gênesis 8, versículo 15, aqui é na formação do homem, onde eu li Gênesis 1, 27 e 28. Agora, em Gênesis 8, 15 e 17, já é após o dilúvio. Né? E Deus fala assim, então falou Deus a Noé, dizendo, verso 16, sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. É lei de Deus. Eu não sei de onde você, irmã, claro, mas eu não tenho recurso, é de saúde, é a idade. Tá, mas você não vai encontrar uma lei bíblica dizendo não tenha filhos. Né, com essas premissas de encher a terra, vai faltar comida, vai faltar... A Bíblia nos informa que Deus cuida dos seus, faz nascer o sol sobre ímpios, sobre justos e injustos, faz que
O sol nasce sobre um e também o outro. Isso chamamos de graça comum. E também a Bíblia diz que Deus sustenta o lírio no campo, sustenta as aves no céu, sustenta todos os seres e, claro, evidentemente, não deixaria e não vai deixar faltar para os seus, para a sua criatura, para os seres humanos que aqui vierem, né? E em Gênesis 9, versículo 1, Deus diz assim: Deus abençoou Noé, novamente, Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo, eles disse, né? Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Após o dilúvio, a lei continua a mesma. Multiplicai, crescei, enchei a terra. Então, a primeira faceta desse lobo mau é a faceta dos antinatalistas. Muitos cristãos têm sido levados por essa premissa, né? Contrariando a palavra de Deus e a lei de Deus. Você está entendendo? Com razões outras, né? Não, eu tenho vários filhos, eu tenho meu trabalho, uma coisa. Já teve 2, 3, 4, 5, tá. Mas a lei era encher a terra. E estes vêm dizendo, não podemos encher a terra porque vai ter fome. Não podemos encher a terra porque vai faltar saúde, vai faltar alimento, vão destruir mais ainda a natureza, vão destruir o meio ambiente. O meio ambiente é destruído por ganância, por falta de uma consciência ambiental, né? O meio ambiente é destruído quando eu e você jogamos um óleo de cozinha ali na pia. O meio ambiente é destruído quando nós temos coragem de jogar no chão um papel de bala, por exemplo. O meio ambiente é destruído por essas razões, também outras, de falta de educação em todos os sentidos, e por falta de uma consciência de que Deus fez isto para nosso deleite e não para os nossos desprezos. Então, primeira faceta desse lobo, antinatalismo. Segunda faceta, os abortistas. Então, esse lobo tem uma faceta também terrível, né? Que são os abortistas. Observe, primeiro ele tenta não ter bebês, não ter filhos, não gerar filhos, não procriar. Segunda faceta, já que não dá para ter filhos, quando eles são fecundados, quando a mãe engravida, vamos abortar. Vamos abortar, vamos matar, vamos acabar, porque essa é uma premissa que está aí pungente, que tem tido um significativo crescimento nos últimos anos. Observe. Se não tem bebê, então a ideia é matá-los. Mas matar o quê? Quem? Mas não, acabou de fecundar, dá para matar assim. Com 2 semanas, com 3 semanas, não tem problema não. Você vai ouvir isso, já ouviu isso, talvez até tenha lido. A fecundação é a fusão de um óvulo com um espermatozoide. E a célula resultante chama-se zigoto. Fecundou, zigoto. No zigoto humano já estão definidas todas as características biológicas de um ser humano único e irrepetível. É ímpar. Você não tem 2 seres humanos com o mesma digital, o mesmo DNA. Cada ser humano é ímpar no universo. Presta bem atenção. Um óvulo humano fecundado Há aqui uma pergunta, né, que tem que ser feita, porque os abortistas querem dizer, não, mas não há problema algum, mas tem uma pergunta aqui que quebra as pernas dele, né, que diz assim, um óvulo humano fecundado é um zigoto a caminho de tornar-se uma pessoa ou uma pessoa no estágio de zigoto? Vou repetir. Bom, se você tem uma pessoa que é abortista, não, temos que matar, aborta mesmo, não importa, enfim, seja qual for a razão, né? Dentre as quais, uma delas a mãe está sofrendo um risco com a sua vida, né? Aí uma questão outra. Mas na questão de estupro, que eu sei que é um pouco delicado falar isso, na questão de não quero mais, né, um outro filho, vai com isso, meu Deus do céu, dá um trabalho crescer, leva tempo para desenvolver e gasta com isso, e gasta com aquilo, é noite sem dormir, é preocupação quando está na adolescência depois, enfim, sempre tem preocupação. Mesmo nós eu tenho filho, meu caçula vai indo para 22 anos, mesmo assim a gente se preocupa. É sempre as crianças, sempre as crianças. A gente vai chamar sempre os filhos de criança. Barbudo, tudo marmanjo, barbudo, as crianças, né? Mas então, um óvulo humano fecundado é um zigoto a caminho de tornar-se uma pessoa ou uma pessoa no estágio de zigoto? Porque de qualquer forma, uma pessoa a caminho de ser ou já é num estágio outro. Então, além do zigoto conter todas as características biológicas de um ser humano, único e irrepetível, como eu falei agora há pouco,
esta mesma célula tem potencial germinativo, isto é, tem a capacidade, né, de se desenvolver naturalmente e se tornar um ser humano adulto, caso não sofra impedimentos por decisão humana até a morte natural. O mesmo potencial germinativo não está presente no óvulo ou no espermatozoide, separados. Quando separados, eles não têm esse potencial, ou em qualquer outra célula do corpo. O zigoto é, assim, a primeira célula de um novo organismo humano. Não estamos falando de um zigoto a caminho de ser uma pessoa, mas sim de uma pessoa no estágio de zigoto. Assim como uma pessoa no estágio idoso, adulto, adolescente, criança, recém-nascido, feto, ou no estágio de embrião. O zigoto é apenas uma pessoa no estágio de zigoto. Pronto, acabou. Já é um ser humano nesse estágio, já é uma pessoa nesse estágio, né? Mas qual que é a máxima da atualidade entre as pessoas que defendem, os proponentes dessas ideologias, dessas defesas maléficas, malignas e perniciosas? Quais são as máximas? Ou qual é a máxima? Meu corpo, minhas regras. É assim que tem sido dito. Observe, a maioria dos órgãos começa a se formar aproximadamente 3 semanas depois da fecundação. Dos órgãos, né? Então, quando você fala de zigoto, fecundou, já é uma pessoa no estágio de zigoto. Muito bem. Vamos ler o que está escrito em Êxodo 20, versículo 13. Diz assim: não matarás. Não matarás. Não mate. Esse sentido, não matarás, você vai questionar na frente, dizendo, peraí, está escrito não matarás, mas mais à frente Deus manda matar ali, tribo, então, esse matar aqui é não assassinar, não assassine, né? Outro dia eu posso até gravar um vídeo explicando sobre isso daí. O que Deus mandou matar foram povos inimigos, etc e tal, com razões dele, ele é o Senhor da vida. Eu precisaria de um outro vídeo para falar sobre isso, né? Mas a ordem aqui é não matar. Você não pode matar. Você não deve matar. E um zigoto, um feto, um embriãozinho, já é um ser. E você, abortando, você vai matá-lo. Você vai se tornar um assassino. Né? Êxodo 20, versículo 13. Poderia citar outros aqui, mas vou ficar com esse. Então, com esta máxima, meu corpo, minhas regras, eu apresento primeiro aos Coríntios 6,13, que diz assim: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Essa aqui é uma resposta que Paulo dá à igreja de Corinto, numa sociedade corrompida, corrupta, que estava ali com aquele pensamento, olha, da mesma forma que o estômago é para o alimento é para o estômago, o corpo também serve para a prostituição, serve para os prazeres sexuais. Essa igreja estava num contexto de uma cidade, de uma região, na região da Acaia, né, onde a capital era Corinto, de muita promiscuidade, um ambiente pernicioso, um ambiente trevoso, um ambiente realmente de muita lasciva, de muita perversão sexual. E a ideia também tinha muitos ideologias de filósofos gregos que apresentavam razões ali, bom, o corpo está aqui, é para prazer, o corpo vai ficar aqui mesmo, não serve para nada, mas nós vemos Paulo ensinando aqui, e aqui é uma máxima, e aqui há uma base, né? Aqui há uma instrução, onde Paulo dizendo, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E à frente ele diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vamos lá. Então, primeira é o antinatalista, o segundo, os abortistas. Se você é cristão ou se diz cristão e tem esse pensamento e apoia isso, eu lamento muito. Você está servindo um Deus errado. Eu lamento, ou da forma errada. Eu lamento muito e você precisa rever esses seus conceitos. E uma terceira faceta desse lobo mau, então ele vem soprando sobre as criancinhas que não nasceram ainda, antinatalistas. Soprando para as crianças que estão no ventre, abortistas. E vem soprando novamente, terrivelmente, de uma forma estrondosa, de uma faceta chamada ideologia de gênero. Claro que eu não vou falar aqui muita coisa num vídeo curto, usando em 3 partes ainda aqui, né? Mas, se Deus permitir, em outra ocasião eu gravaria um vídeo só sobre ideologia de gênero, feminismo e todo esse tipo de coisa maligna. Coisas
maquiavélicas que são lançadas e que muitos abraçam e aplaudem e cantam e celebram como se fosse algo bom. Observe. A premissa mais tenebrosa desta maldita ideologia gira em torno de uma negação do gênero, masculino e feminino. Nascemos neutros sexualmente. Esta é a máxima do feminismo. Perdão, da ideologia de gênero. Nascemos sexualmente neutros, ou seja, você não é homem ou mulher. Você não tem uma definição pela biologia. Você não tem uma definição porque você foi fecundado e os seus cromossomos são XX ou XY, não. Você, depois que chegar a uma idade, você vai se identificar com alguma coisa que pode ser homossexual, transexual, bissexual, já falei, né? Então, enfim, é tanto que não dá nem para marcar aqui rapidamente. Então, há uma negação quanto à ciência da própria biologia. O ser nasce humano. Se vai ser macho ou fêmea, se vai ser homem ou mulher, isso aí o tempo vai dizer. Tanto que nos congressos da vida, inclusive no Brasil, tramitam propostas de lei, emendas para colocar na lei ali, em que as pessoas não registrem mais as crianças e coloquem menino ou menina. Já colocam um ser ali neutro. Estão querendo mudar o nosso vocabulário, a língua portuguesa, e colocar ali não ele ou ela, mas apenas ele e dile, aquele, para realmente não colocar o artigo que vai definir, né? A mulher, artigo definido, singular. O homem, artigo definido, masculino, né? As mulheres, plural, ou os homens. Então, o que acontece? Estão tentando mudar o vocabulário para implementar uma maldita ideologia chamada ideologia de gênero. E muitos pastores se calam, e muitas igrejas estão aí tranquilas. Até nas canções são às vezes citadas algumas coisas, não se percebe, ou se percebe não tem coragem de falar. Então, o que acontece? A cultura, né, ou seja, a convivência, os meios que irão influenciar se este será homem ou mulher, e não a biologia. Na verdade, esse pessoal da ideologia de gênero, eles colocam assim, bom, é a cultura que inventou que são homem e mulher. Isso não é real. Isso não está correto. É a cultura da nação, é a cultura machista, é a cultura daquele continente, é a cultura daquela ocasião, que diz que fulano é homem ou é mulher. Mas não é assim, a pessoa não nasce homem ou mulher, ele se torna homem ou mulher a partir do momento que ele vai se descobrindo sexualmente e assim por diante. É uma grande falácia, uma grande mentira, uma grande bobagem, mas é algo tenebroso, pernicioso e maléfico, maquiavélico. Observe, então o lobo tenta que as crianças não nasçam, sopra para que não nasça. Depois o lobo tenta matando no aborto. E depois ele tenta matar com a maldita ideologia de gênero. Observe, a ideologia de gênero, somada ao feminismo, em todas as suas etapas, todas as suas ondas, né? Somadas ao marxismo, ao gramscismo, ao esquerdismo de forma geral, tem sido um lobo muito mau. Muito mau. E devastador que tem soprado a plenos pulmões contra a sociedade. E essa sociedade vem sofrendo porque a sociedade vai sendo atacada pelas mídias, vem sendo atacada pela cultura, pelas músicas, pessoas aí famosas que arrebanham criançada ali e colocam na cabeça das crianças. Isso aí desde o prezinho, desde a primeira, segunda, terceira série, com professores já doutrinados por essa praga dos infernos, que levam para dentro da escola onde deveria ser ensinado a escrever, a ler, a fazer cálculos, é ensinado uma maldita ideologia. Então soma-se o antinatalista com o abortista, com a ideologia de gênero e fazem ali uma devastação mental nas nossas famílias, nossas crianças, onde pessoas abraçam isso e falam realmente, é isso aí que acontece mesmo. Achei a solução para o problema. Onde foi que eu errei? Não errou. É que a sociedade estava errada. A sociedade que pensava de um jeito errado e você agora está certo. Não. Nós temos que ver aqui o que é verdade absoluta. Eles querem negar os absolutos, né? Aí vai somar também aos liberais uma série de mentes, de pensamentos que vão na mesma barca, na mesma onda, trazendo grandes prejuízos para o reino de Deus, para a sociedade
de uma forma geral, né? Então, há um grande ódio, perceba isso, uma grande perseguição contra a igreja, contra os evangélicos, por parte de todo esse sistema que eu citei agora. E por quê? Observe, a igreja sempre foi perseguida, houve sempre inimigos que lutaram desde os primórdios. Mas quais são os inimigos hoje vorazes da igreja, dos evangélicos, dos crentes, dos cristãos? São as ideologias esquerdistas de gênero, feminismo, por exemplo. Lutam e batem em cima, e lutam, tentam e zombam. Por quê? Que novamente aquela maldita, aquele grupo, né, Porta dos Fundos, vai fazer outro vídeo debochando de Jesus. Como foi agora 2 anos passados, se não me falha a memória, vai ter um outro agora. Por que nas avenidas de carnaval aqui no Brasil, por exemplo, fazem chacota, zombaria com o cristianismo? Seja ele católico romano ou católico cristão. Por que você observa isso? Quando você vê, eles não vão zombar da Umbanda, nem do budismo, nem do espiritismo, zombam do cristianismo. Querem debochar, querem jogar lá embaixo, querem cuspir realmente, querem lançar impropérios e fazer tudo isso. Por quê? Por que com o cristianismo? Porque o cristão, a igreja, tem a Bíblia como regra de fé e prática, e a Bíblia diz, Gênesis 1, 27, e criou Deus o homem à sua imagem, e para a sua imagem Deus os criou, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. E a Bíblia diz isso, e nós cremos na Bíblia, nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, e acreditamos piamente no que a Bíblia diz. Acreditamos piamente que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. E quando você olha para toda essa situação, você vai observar grandes verdades sendo jogadas pela janela para esse povo, mas que a igreja não joga. E que pastores devem assumir a posição e a postura e lutar contra esse lobo. Observe em João 10, a parábola, onde Jesus fala, né, que ele é o bom pastor. João capítulo 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus fala no versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. No verso 11 ele é bom pastor. No versículo 12, fala dos mercenários, são apresentados por ele, são os líderes corruptos, né? O ladrão vem ensinar a roubar, matar e destruir. O ladrão que não é o lobo, o ladrão que é a liderança corrupta. São aqueles homens que deveriam ensinar a verdade, mas são corruptos, né? Uma liderança corrupta, uma liderança que não enfrenta, que não está pronta para o enfrentamento ou não quer o enfrentamento contra o mal. Então, Jesus é bom pastor, João 10. O lobo, os mercenários, são os líderes corruptos. O lobo é Satanás, porque está escrito, o mercenário vê vir o lobo e foge. Porque mercenário, as ovelhas não são dele, não está nem aí não. Quer que mais que se exploda. Agora, as ovelhas, apontadas em João 10, 12, são os salvos, a igreja. Jesus é bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O mercenário vê vir o lobo e foge. O lobo é o próprio Satanás. E uma das facetas desse lobo mau, da historinha de chapeuzinho de 6 porquinhos, é esse lobo que vem devastando. E vem colocando o antinatalismo, vem colocando a ideologia, vem colocando aqui o meu segundo ponto, que é o abortista e a ideologia de gênero, né? Então, o que nós temos aqui para nós nesta ocasião? Eu quero ler aqui para ir já encerrando, Mateus capítulo 7 e o versículo 24. Mateus 7, 24 diz assim. Deixa eu achar aqui rapidamente, estou aqui pertinho já. Mateus 5, 7, 24. Diz assim. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, claro, esses não vão ouvir, não praticam, não dão ouvidos. Esses malditos aí que não querem nada com o evangelho, que são contra, que são perseguidores mesmo, que só falam, ensinam coisas deploráveis, não estão nem aí. Mas aquele que ouve, aquele que pratica, aquele que está ali na igreja, que é pregador, que é ensinador, que faz parte de um grupo denominado cristão, da sociedade, que tem ali também premissas de moral, e que você já ouviu, se você não der ouvido, vai incorrer nesses erros também. Mas olha só o que diz o texto. Mateus 7, 24 adiante. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus Cristo. Assim como o lobo sopra sobre a casa daquele porquinho, que tinha a casa feita de tijolos,
e a casa não caiu, aquele que também tem a casa firmada em Jesus Cristo, ela ouve e pratica o que está na palavra, a casa não cai. Observe. E sopraram os ventos, daqui o texto, e desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, e combateu aquela casa. E a casa não caiu, a casa ficou ali firme na rocha. Versículo 25 diz, e desceu, 26, perdão. Aquele que ouve essas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei, não as cumpre, olha bem, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, você lembra da história? No comecinho que eu falei? Falei que o negócio aqui era sobre a questão da prudência, ser prudente. Vamos ler 1 Coríntios 3. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11 a 16, diz assim. 1 Coríntios 3, de 11 a 16. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A rocha é Cristo, o fundamento é Cristo, a edificação é Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui também fala de palha, fala de madeira, fala de feno, fala de pedras. Aqui fala de prudência. Né? Não vou ficar aqui expondo, não vou ficar aqui fazendo uma exposição, mas se a obra for edificado sobre materiais perecíveis, ou seja, sem prudência, vai chegar um momento que vai realmente ruir. Temos sido atacados, né? Tem sido feita uma investida muito grande das trevas contra o povo de Deus, contra a sociedade em forma geral. Né? Você mesmo que não é cristão, que não professa uma fé em Cristo, que nem crê na Bíblia, tem sofrido, você que tem padrões morais muito bons, né? Não tem a Bíblia como regra de fé e prática, mas uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, que quer criar os seus filhos ali nos padrões morais, nos preceitos da moralidade e do conservadorismo, está sofrendo também, né? Está sofrendo nessa situação. Então, o que fazer? O que nós, pregadores do Evangelho, nós, pastores, irmãos em Cristo, que anunciam o reino de Deus, o que nós podemos fazer, ou o que devemos fazer? Nós devemos pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, buscar em Cristo Jesus, ter consciência na hora de votar também, mas, acima de tudo, proclamar o Evangelho. As coisas estão difíceis e certamente vão piorar. As coisas são difíceis, certamente vai acontecer muita coisa ruim em muita situação ainda na vida. Você está vendo aí, as crianças são aplaudidas quando começam a dançar. Outro dia não, faz alguns anos, não recordo de cabeça, uns 10 talvez. Eu fui num casamento e tinha 3 crianças, a mais velha no máximo uns 6 anos e 2 bem pequenas, da idade da minha netinha, por aí, 2, 3 aninhos. E o funk caindo lá, comendo solto, e elas dançando, e o povo caindo na alegria, na graça, e aplaudindo, e elas rebolavam qualquer música que tocasse, elas sabiam todos os trejeitos, toda aquela dança, né? Aquela coreografia nojenta, e elas faziam ali, garotinhas, né? Então há uma erotização das crianças, há tanta investida, você nunca viu na história tanta investida contra as nossas crianças como tem sido feito nos dias de hoje. Como tem sido feito no dia de hoje, não. Você não pode pôr uma roupinha na sua criancinha, né? Com a rendinha, que a roupinha de baixo tem aquelas rendinhas, não pode mais. Porque existem redes e mais redes de pedofilia. Eu não falei que nesse lobo ainda, que é um tenebroso. Falei hoje nesse vídeo. Terrível. Você tem que tomar cuidado com a sua filha, tem que ensinar o seu bebezinho, sua filhinha aí, ó, de 3, 4 aninhos, que já entende, começa a entender e fala, não deixa ninguém pegar em você, não deixa ninguém colocar a mão em você, não deixa, sabe, você tem que tomar cuidado mesmo, porque esse lobo é mau, é o próprio adversário investindo de várias formas contra as nossas crianças, contra a sociedade e contra a igreja. Mas Jesus disse, deixai as criancinhas vir a mim, que das tais é o reino dos céus.
Então, meu querido irmão, introduzindo aqui com uma historinha do lobo, que depois fugiu, é verdade que quando Jesus voltar, pelo sopro da sua boca, diz o texto, ele vai destruir o anticristo e toda a força do mal. E que você esteja firme em Cristo, ore pelo seu filho, chame ele, sua criancinha, seu netinho, seu bebezinho, chega, faz um culto aí, ora com eles, pede a proteção do Senhor e vigia, porque os dias são maus, né? E o tema o foco desse vídeo era prudência, seja prudente, né? Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde em Cristo Jesus.